a vida perdeu o brilho, você acorda todos os dias e tudo parece cinza, sem cor, sem luz, sem vida. Meu amigo, minha amiga, se hoje você sente que aquela faísca que você tinha se apagou, que não há mais nada que te emocione, que te mova, que te faça sentir vivo, então esta mensagem foi feita especialmente para você, porque eu vou te mostrar algo que pode mudar tudo. Quando a vida perde o brilho, quando tudo parece apagado, é exatamente aí que Deus acende algo dentro de você. Uma luz nova, uma esperança nova, um propósito novo. Fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar pode ser a fagulha que vai reacender a chama da sua vida. E se essa mensagem tocar seu coração, se inscreva no canal para caminhar comigo todos os dias. Você não precisa viver no escuro. A luz pode voltar. Hoje eu quero te apresentar uma das criaturas mais extraordinárias da criação de Deus, o beija-flor. Imagine comigo esse pássaro minúsculo, delicado, quase mágico. Ele é tão pequeno que cabe na palma da sua mão. Seu corpo é coberto por penas que brilham como joias vivas, verde esmeralda, azul safira, vermelho rubi. Quando a luz do sol toca suas penas, elas parecem se acender, irradiar cores que nem parecem reais. Observe o beija-flor quando ele voa. Suas asas batem tão rápido que você não consegue vê-las, apenas um borrão vibrante. Ele paira no ar, como se desafiasse a gravidade, sua cabeça imóvel, enquanto o corpo flutua delicado, mas poderoso. E então ele mergulha seu bico fino nas flores, buscando o néctar, a doçura escondida no coração de cada pétala. Ele vai de flor em flor, incansável, vibrante, cheio de energia, cheio de vida. Mas aqui está algo que poucos sabem sobre o beija-flor. Ele tem o metabolismo mais acelerado de todas as aves. Seu coração bate mais de 1000 vezes por minuto quando está ativo. Ele vive intensamente. Mas quando a noite chega, quando não há mais luz, quando as flores se fecham, o beija-flor entra em uma espécie de sono profundo chamado torpor. Seu metabolismo desacelera drasticamente. Seu coração quase para. Suas cores parecem empalidecer. Ele parece morto, mas não está. Está apenas conservando energia, esperando. E quando o sol nasce de novo, quando a primeira luz toca suas penas, ele desperta e volta a brilhar, volta a voar, volta a viver intensamente. E você, meu amigo, minha amiga, pode estar vivendo exatamente esse torpor agora. Você que já foi tão vibrante, tão cheio de vida, tão brilhante, mas agora sente que suas cores se apagaram, que seu coração desacelerou, que a vida perdeu aquele brilho que você conhecia. Você está no torpor, mas aqui está a boa notícia. Assim como o beija-flor desperta quando a luz retorna, você também pode despertar. Deus pode acender algo dentro de você que vai fazer você brilhar de novo, voar de novo, viver de novo. Vamos conversar com total sinceridade sobre algo que muitos sentem, mas poucos falam. Quando a vida perde o brilho na terceira idade. Quando tudo que antes tinha cor, agora parece cinza. Quando tudo que antes trazia alegria, agora não traz mais nada. Quando você simplesmente existe, mas não vive mais. Você se lembra de quando a vida brilhava? Quando você acordava animado? Quando pequenas coisas te traziam alegria? Um café com amigos, uma conversa com o cônjuge, brincar com os netos, ver um pôr do sol, cozinhar algo especial, ler um bom livro. Essas coisas acendiam algo dentro de você, faziam seus olhos brilharem, faziam você
sentir vivo. Mas agora, quando você olha para essas mesmas coisas, não sente mais nada. O café com amigos não acontece mais, porque os amigos se foram. A conversa com o cônjuge não existe mais, porque ele partiu. Os netos cresceram, estão ocupados demais. O pôr do sol continua lindo, mas você olha sem sentir. A comida não tem mais gosto. Os livros não prendem mais sua atenção. Tudo perdeu o brilho. Tudo ficou sem cor. E tem a solidão que rouba as cores da vida. Quando você está sozinho demais, quando os dias são longos e silenciosos, quando ninguém te procura, quando você não tem com quem compartilhar os pequenos momentos, a vida vai perdendo o brilho aos poucos, como uma lâmpada que vai se apagando devagar até restar apenas a escuridão. E tem as perdas que apagam as luzes uma. A perda do cônjuge, que era sua luz principal. A perda dos amigos, que eram as pequenas luzes ao longo do caminho. A perda da saúde, que era a luz que te permitia fazer o que gostava. A perda da independência, que era a luz da sua dignidade. Cada perda apaga uma luz. E você olha ao redor e percebe que está no escuro. E tem o cansaço emocional que torna tudo opaco. Não é apenas estar triste. É não sentir mais nada. É olhar para coisas que deveriam ser bonitas e não ver beleza. É viver no automático. Sem entusiasmo. Sem paixão. Sem vida. É ser como o beija-flor em torpor. Com o coração quase parado, esperando algo que você nem sabe se vai chegar. E aqui está algo crucial que você precisa entender. Existe uma diferença entre estar passando por um período difícil e estar deprimido. É normal ter dias cinzas. É normal sentir tristeza, mas quando nada mais traz alegria, quando você não consegue sentir prazer em absolutamente nada, quando tudo perdeu o sentido e você não vê saída, isso não é apenas tristeza, é depressão e precisa de ajuda profissional. Não tenha vergonha, busque tratamento. Meu querido, minha querida, você não está sozinho nessa escuridão. Milhões de pessoas da sua idade sentem que a vida perdeu o brilho. Sentem que as cores se foram. Sentem que não há mais nada que as emocione. Mas hoje, vamos descobrir juntos como Deus pode acender algo novo dentro de você. Os filósofos estoicos tinham uma compreensão profunda sobre como encontrar luz mesmo na escuridão, e suas lições são especialmente valiosas para quem sente que a vida perdeu o brilho. Marco Aurélio escreveu algo revolucionário. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele entendia que o brilho da vida não vem apenas das circunstâncias externas, mas da forma como você interpreta essas circunstâncias. Duas pessoas podem viver a mesma situação, mas uma vê escuridão e a outra vê pequenas luzes. O beija-flor não espera que apareçam flores gigantes para se alimentar. Ele encontra doçura em flores pequenas. Ele busca ativamente o néctar onde quer que esteja. E você também pode reaprender isso. Pode reaprender a procurar as pequenas luzes. O sorriso de uma criança na rua, o calor do sol no rosto, o sabor de uma fruta doce, o som de uma música que toca seu coração. As pequenas luzes ainda estão lá. Você só precisa treinar seus olhos para vê-los novamente. Epicteto ensinava: as circunstâncias não fazem o homem, elas apenas o revelam. Você pode estar passando por circunstâncias difíceis que roubaram o brilho da sua vida, mas essas circunstâncias não definem você. Elas apenas revelam o que você escolhe fazer diante delas. Você pode escolher ficar na escuridão, ou pode escolher buscar a luz, mesmo que seja apenas uma pequena
fagulha. Os estoicos praticavam algo chamado premeditatio malorum, que significa antecipar as dificuldades, mas não para se deprimir, e sim para se preparar. Eles sabiam que a vida traz perdas, escuridão, dificuldades, mas quando você se prepara mentalmente, quando aceita que isso faz parte da jornada humana, você não se surpreende tanto e pode procurar luz mesmo no meio da tempestade. Sêneca disse algo lindo: a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dura, mas quão bem foi representada, mesmo que sua vida tenha perdido o brilho agora. Mesmo que você esteja no terceiro ato e as luzes pareçam mais fracas, você ainda pode representar bem. Ainda pode viver com dignidade. Ainda pode buscar momentos de beleza. Ainda pode brilhar, mesmo que de forma diferente. O beija-flor em torpor não desistiu da vida. Ele apenas está conservando energia, esperando o momento certo. E quando a luz retorna, ele volta a brilhar. Você pode estar no seu torpor agora, mas isso não é o fim. É apenas uma fase. E com as escolhas certas, com a ajuda certa, com Deus, você pode despertar de novo. E agora, vamos ao que realmente importa. O que Deus diz sobre acender luz dentro de você quando tudo parece apagado. Porque é aqui que encontramos não apenas filosofia, mas milagre. Não apenas consolo, mas transformação. Vamos começar com uma das promessas mais lindas da Bíblia. Está em Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levante-se, resplandeça, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Deixe essa palavra penetrar fundo no seu coração. Deus não está dizendo, se você conseguir, vai brilhar. Ele está ordenando, levante-se, resplandeça. Por quê? Porque a luz chegou. A glória de Deus está raiando sobre você. Mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece escuro, a luz de Deus está lá. O beija-flor em torpor desperta quando a luz do sol retorna. E você pode despertar quando permite que a luz de Deus entre na sua vida. Não depende de você produzir luz. Depende de você abrir as cortinas e deixar a luz divina entrar. Jesus disse algo poderoso em João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você viu isso? Nunca andará em trevas. Não significa que você não vai ter dias difíceis. Significa que você não vai andar sozinho no escuro. Jesus é a luz. E quando você o segue, quando você se aproxima dele, a luz vem junto. Você pode estar se sentindo nas trevas agora, mas Jesus é a luz. E ele não se apagou. Ele continua brilhando, esperando que você se aproxime, esperando que você permita que sua luz ilumine seus dias cinzas, esperando que você deixe que ele acenda algo dentro de você. Tem outro versículo lindo, em Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é promessa de Deus. Você está na noite agora, tudo está escuro. O choro parece não ter fim, mas amanhã vem, a luz retorna, a alegria desponta no horizonte. Você só precisa ter fé suficiente para esperar o amanhecer. O beija-flor não desiste durante a noite. Ele entra em torpor, conserva a energia e espera, porque algo dentro dele sabe que o sol vai nascer de novo. E você também precisa dessa certeza. A noite pode ser longa, mas o sol sempre volta, a luz sempre retorna e Deus sempre cumpre suas
promessas. E tem mais uma promessa poderosa em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Você viu? Você não precisa apenas receber luz, você é luz. Mesmo quando não sente. Mesmo quando tudo parece apagado. Sua essência é luz, porque você foi criado por Deus, que é luz. E essa luz não se apaga completamente. Ela pode estar fraca, escondida, coberta, mas ainda está lá. E Deus quer reavivar essa chama. Agora, eu quero que você feche os olhos por um momento. Respire fundo e imagine comigo. Você é o Beija-Flor em torpor. Está na escuridão da noite. Seu coração está lento. Suas cores estão opacas. Tudo parece parado. Mas então, o primeiro raio de sol toca suas penas. É suave, quente, gentil e algo dentro de você começa a despertar. Seu coração acelera, suas cores voltam e você abre as asas de novo. Essa é a promessa de Deus para você hoje. Quando a vida perde o brilho, Ele acende algo dentro de você. Pode não ser instantâneo, pode ser gradual, como o amanhecer, mas é real, é certo, é promessa divina. Você não precisa ter forças para brilhar agora. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você pode estar no torpor, pode estar no escuro, pode estar cansado, mas saiba disso. A luz está vindo, o sol está nascendo e Deus está trabalhando em você, mesmo quando você não sente. Hoje, agora mesmo, você pode dar pequenos passos em direção à luz. Primeiro passo: abra as cortinas, literal e metaforicamente. Deixe o sol entrar na sua casa. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração. Deixe pessoas entrarem na sua vida. Você não pode brilhar sozinho no escuro. Precisa de luz externa até que a interna se reacenda. Segundo passo: busque pequenas belezas. O beija-flor busca ativamente o néctar. Você também precisa buscar ativamente momentos de beleza. Uma flor no jardim, uma música que você gosta, um versículo que te conforta, um telefonema para um amigo, pequenos momentos que trazem pequenas luzes. Terceiro passo: cuide do seu corpo. O beija-flor precisa de néctar para ter energia. Você precisa se alimentar bem, dormir bem, se movimentar um pouco. Quando o seu corpo está cuidado, sua mente tem mais espaço para encontrar luz. Quarto passo: conecte-se com pessoas. Solidão é escuridão. Comunidade é luz. Vá à igreja. Participe de um grupo. Converse com vizinhos. Você não foi criado para viver no escuro sozinho. Você foi criado para comunidade, para conexão, para luz compartilhada. Quinto passo: se nada disso ajudar, busque ajuda profissional. Às vezes, a escuridão é causada por desequilíbrio químico no cérebro. E não há vergonha nisso. Deus usa médicos, terapeutas, medicamentos para trazer luz. Aceitar ajuda é sabedoria, não fraqueza. O beija-flor desperta do torpor todos os dias. E você também pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas aos poucos, com Deus, com a ajuda certa, com pequenos passos, o brilho volta. As cores retornam. A vida se acende de novo. Deixe-me contar a história de Dona Amélia, uma senhora de 82 anos que havia perdido completamente o brilho da vida. Ela havia sido professora durante 40 anos. Uma mulher vibrante, cheia de energia, amada pelos alunos. Mas depois que se aposentou, depois que o marido faleceu, depois que os filhos se mudaram para longe, a vida foi perdendo as cores aos poucos. Ela acordava todos os dias para um silêncio pesado. Não tinha mais aulas para preparar, não tinha mais marido para conversar. Não tinha mais ninguém
que precisasse dela. Os dias eram longos, vazios, sem sentido. Ela olhava pela janela e via o mundo lá fora, mas não se sentia parte dele. Era como assistir um filme em preto e branco, enquanto todos os outros viam em cores. Um dia, sentada na varanda, ela viu algo que chamou sua atenção. Um beija-flor, minúsculo, mas tão vibrante que parecia irradiar luz própria. Ele voou até as flores do jardim, pairou no ar, mergulhou nas pétalas e então voou para outra flor. E outra, incansável, brilhante, vivo. Dona Amélia ficou observando por longos minutos e algo tocou seu coração. Uma memória antiga. Ela costumava ser como aquele beija-flor, vibrante, cheia de vida, brilhante. O que aconteceu quando ela havia perdido suas cores? Um dia, sentada na varanda, ela viu algo que chamou sua atenção. Um beija-flor, minúsculo, mas tão vibrante que parecia irradiar luz própria. Ele voou até as flores do jardim, pairou no ar, mergulhou nas pétalas e então voou para outra flor, e outra, incansável, brilhante, vivo. Dona Amélia ficou observando por longos minutos e algo tocou seu coração. Uma memória antiga. Ela costumava ser como aquele beija-flor, vibrante, cheia de vida, brilhante. O que aconteceu? Quando ela havia perdido suas cores, naquela noite, ela orou pela primeira vez em meses, uma oração honesta, crua. Deus, eu não sei mais como viver. Tudo perdeu o brilho. Por favor, acende algo dentro de mim, porque eu não aguento mais viver no escuro. No dia seguinte, para sua surpresa, a filha ligou. Mãe, estou organizando um grupo de leitura online para idosos. A senhora quer participar? Pode ser professora de novo, ensinando as pessoas a interpretarem livros. Dona Amélia hesitou. Estava tão acostumada ao escuro que tinha medo da luz, mas algo dentro dela, talvez aquela oração, a fez dizer sim. O primeiro encontro foi difícil. Ela se sentia deslocada, sem graça. Mas no segundo, algo começou a mudar. Uma participante comentou: Dona Amélia, a senhora tem uma forma tão linda de explicar. Eu nunca havia entendido literatura assim antes. Aquelas palavras foram como um raio de sol tocando penas apagadas. Devagar, muito devagar, Dona Amélia começou a despertar. Ela passou a se arrumar para os encontros online. Começou a preparar as aulas com antecipação. Voltou a ler, não apenas por obrigação, mas por prazer. E algo dentro dela, que estava em torpor, começou a se reacender. 3 meses depois, ela não estava completamente curada. Ainda tinha dias difíceis. Ainda sentia a falta do marido. Ainda lidava com a solidão. Mas algo havia mudado fundamentalmente. Ela havia redescoberto o propósito. E com o propósito veio luz. Não a mesma luz de antes, mas uma luz nova, suave, madura, real. Ela guardou uma foto do beija-flor que viu naquele dia como lembrete. Lembrete de que mesmo quando tudo parece apagado, mesmo quando as cores desaparecem, a luz pode voltar. Deus pode acender algo dentro de você. Basta estar aberto, basta permitir, basta esperar o amanhecer com fé. A lição de Dona Amélia é esta: quando a vida perde o brilho, não desista. Clame a Deus. Busque ajuda. Dê pequenos passos. Permita que pequenas luzes entrem e aos poucos, como o beija-flor que desperta do torpor, você vai se reacender, vai brilhar de novo, vai viver de novo. Então, meu amigo, minha amiga, se a vida perdeu o brilho, se tudo parece cinza, se você não sente mais alegria em nada, eu quero que você receba esta verdade. Deus pode acender algo dentro de você.
uma luz nova, uma esperança nova, um propósito novo, uma vida nova. Você é como o beija-flor. Pode estar em torpor agora. Suas cores podem estar opacas. Seu coração pode estar lento, mas isso não é permanente. Quando a luz de Deus toca você, quando sua presença aquece sua alma, você desperta. Você se reaviva. Você brilha de novo. O brilho pode não ser o mesmo de antes. Pode ser diferente, mais suave, mais maduro, mas é real, e é lindo, e é suficiente. Você não precisa brilhar como brilhava aos 20, você pode brilhar como brilha aos 60, 70, 80. Cada fase tem seu próprio brilho, sua própria beleza, sua própria luz. Comece hoje a buscar a luz. Abra as cortinas da sua casa, abra as cortinas da sua alma. Permita que Deus entre. Permita que pessoas entrem. Permita que pequenos momentos de beleza entrem e aos poucos a escuridão vai recuando. As cores vão voltando. A vida vai ganhando brilho de novo. E para os filhos, netos e cuidadores, entendam que os idosos não precisam apenas de cuidados físicos. Eles precisam de luz, de alegria, de propósito. Tragam essa luz para eles. Uma visita traz luz. Um telefonema traz luz. Um convite para participar de algo traz luz. Vocês podem ser o raio de sol que toca as penas apagadas e as faz brilhar de novo. Se essa mensagem acendeu uma pequena luz de esperança no seu coração, se inscreva no canal, porque aqui você não caminha sozinho no escuro. Aqui somos uma comunidade buscando luz, compartilhando esperança, acendendo uns aos outros. Sua luz importa, seu brilho importa. Você importa. Vamos orar juntos? Pai de luz, Deus que acende estrelas no céu, eu trago diante de Ti cada coração que perdeu o brilho, cada alma que vive nas sombras, cada pessoa que sente que as cores da vida se apagaram. Senhor, Tu vês essa escuridão, Tu conheces essa dor, Tu te importas profundamente. Eu peço, Senhor, que neste momento Tu acendas algo dentro de cada um que está me ouvindo, uma fagulha de esperança, um raio de luz, uma centelha de vida. Mostra a eles que Tu és a luz do mundo e que quando eles se aproximam de Ti, a luz vem junto. Senhor, traz de volta as cores da vida, o sabor da comida, a beleza das flores, o calor do sol, a doçura dos pequenos momentos. Ajuda-os a enxergar beleza de novo, a sentir alegria de novo, a viver de novo. Desperta os que estão em torpor, os que estão paralisados pela tristeza, os que desistiram de buscar luz. Sopra vida nova, sopra esperança nova, sopra propósito novo, como o sol que desperta o beija-flor, sê tu o sol que desperta esses corações. Levanta ao redor deles pessoas que tragam luz, filhos que visitam, netos que ligam, amigos que se importam, comunidades que acolhem. Não permitas que fiquem sozinhos no escuro. Senhor, cura aqueles que estão deprimidos, os que precisam de tratamento médico, abre portas para ajuda profissional, traz terapeutas compassivos, médicos capacitados, medicações eficazes. E através de tudo isso, traz Tua luz curadora, dá-lhes coragem para buscar pequenos momentos de beleza, para abrir as cortinas, para sair da escuridão, para permitir que a luz entre. Ajuda-os a entender que não precisam esperar passivamente. Podem buscar ativamente a luz. Mostra a cada um que eles ainda podem brilhar, que ainda tem luz para oferecer ao mundo, que Sua presença ilumina, que Sua sabedoria ilumina, que Seu amor ilumina, que eles são luz
mesmo quando não sentem, e, Senhor, que cada um saia daqui com um pouco mais de esperança, um pouco mais de luz, um pouco mais de certeza de que Tu és o Deus que acende, que reaviva, que restaura, que traz de volta o brilho da vida. Obrigado, Senhor, porque Tu és luz, e onde Tu estás, não há trevas. Que Tua luz brilhe em cada coração. Hoje, amanhã, sempre, em nome de Jesus, a luz do mundo, eu oro.